Oi, seja bem-vindo à ABDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Nesse podcast, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a nova administração da associação, a gestão de 2024 até 2026. Quem está aqui comigo são a Doris Vilas Boas, a presidente dessa gestão, e a vice-presidente executiva, a Amélia Zal. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui com você, que já nos conhece há muito tempo. Há bastante tempo, já conheço o trabalho, sei que a Doris e a Amélia já estiveram envolvidas com o congresso também, já trouxeram um congresso em Salvador, que foi um sucesso, assim como o do Rio de Janeiro, mas hoje o nosso papo é sobre a gestão que vai começar a partir de agora, a partir de outubro, né? Começa essa gestão, e eu quero saber o que vocês estão na cabeça trazendo para trazer de diferente, pensando em mudar, em dar continuidade. Enfim, vamos começar falando sobre como você está assumindo essa gestão. Qual é o sentimento de receber a... É uma responsabilidade, né? Esse título de presidente da BDH? Eu acho que com muita alegria, na verdade, é algo natural quando você se envolve com uma associação que tem um propósito tão forte como a BDH, que é de transformar os espaços de saúde, promover bem-estar, qualidade de vida para pacientes, para acompanhantes, para profissionais que trabalham nos espaços de saúde. Então, quando a gente tem esse propósito maior, o trabalho se torna uma missão. Então, eu comecei lá em 2009, né, como diretora regional da Bahia. Depois, como você falou, eu e a Amélia juntas no congresso de 2016. E depois participei de 2 vice-presidências, uma com Emerson e outra com Beth. Então, naturalmente, você vai sentindo a necessidade de também dar sua colaboração. Então, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto em casa. A BDH é, para mim, uma família mesmo, uma comunidade. E, acima de tudo, eu acho que a gente tem um propósito muito claro, né, que é de transformar os espaços de saúde, mas também de colaborar com essa comunidade de profissionais para que eles sejam cada vez melhores, mais especializados. E, com isso, a gente quer investir muito no conhecimento, né? Promover o conhecimento para que o conhecimento chegue a todas as pessoas no país, onde quer que elas estejam. Então, essa é a nossa meta, que cada associado se sinta realmente recebendo, né, para que ele possa ser um agente de transformação na sua comunidade. Eu vejo a BDH assim como a alma, né? As pessoas que estão na associação fazem isso por amor, né? É um trabalho voluntário que a gente desenvolve e a gente se apaixona e faz grandes amizades, se entrosa, e isso para mim é o melhor legado que a gente tem da associação. Além de toda essa construção de um ambiente de saúde melhor, mais profissional, é muito gratificante e bonito de ver como os profissionais se entrosam e se encontram num congresso como esse, com tanta harmonia, com tanta alegria, com tanta amizade, ver pessoas tão queridas de perto, né? A gente está assumindo agora essa gestão, mas para mim foi uma trajetória. Eu estou há 7 anos como diretora regional da Bahia, agora assumindo essa função com a Doris, né, na vice-presidência executiva. E nessa pasta da executiva, a nossa principal objetivo é integrar as regionais, é tornar as regionais mais próximas, integradas, fazer essa troca de conhecimento entre elas e, com isso, promover a consolidação da BDH por todo o Brasil. Internacionalmente já é uma outra pasta, que é a pasta institucional, mas aqui dentro das nossas regionais a gente conseguir disseminar mais o conhecimento na área de saúde, né? Transformar ambientes de mais qualidade e profissionais também com melhor formação para cuidar das pessoas, né? Que esse é o fim. Doris, a gente está conhecendo aqui uma das pessoas que compõem a sua gestão, que é a Amélia. Agora, eu queria que você contasse, para quem está acompanhando nosso podcast, quem é esse grupo de pessoas que compõem a gestão da presidente Doris Vilas Boas. A gente tem um grupo de pessoas uma vivência muito forte na BDH. Então, a Amélia Zal, né, como vice-presidente executiva, a gente tem Fernanda Ventura, com relações institucionais, temos Cristiane, aqui do Rio de Janeiro, né, que hoje está levando esse congresso como a nossa técnico científico, temos Guilherme Xavier, que vai estar na pasta do marketing,
E, por fim, a gente tem a parte administrativo-financeira, que estará com Márcia, que é Brandão, que é de São Paulo. Então, a gente tem um grupo bastante conectado, bastante envolvido e que quer realizar um trabalho para também, falando da palavra conexão, conectar o Brasil todo nesse propósito maior da BDH. Eu ia fazer justamente esse comentário do Brasil todo. Tem pessoas na sua gestão de diferentes pontos do país, de diferentes estados. Como é que vai ser para trabalhar? Vai ser tudo digital, né? Tudo virtual, para poder trabalhar, porque eu imagino que vocês tenham uma certa frequência de reuniões, de conversas, para poder desenrolar tudo aquilo que a associação necessita. Isso é muito interessante. Eu digo que foi um ganho que a gente teve da pandemia, que foi esse aprendizado de se conectar online, né, digitalmente, e que antes era tão difícil. A gente até profissionalmente, a gente viajava muito para poder atender os hospitais, eu viajava muito para poder dar aula, e a partir da pandemia isso tudo se transformou uma comunicação muito mais facilitada. Então a BDH também viveu isso, você também viveu isso com a gente, Fátima. Sim. Durante a pandemia, a gente aprendeu a fazer nossas reuniões, a gente aprendeu a criar uma frequência nesses encontros, tanto para os eventos digitais quanto para as reuniões. Então, isso também aproximou, não foi, Amélia? Isso. Muito mais as regionais. Então, nosso objetivo a gente, dentro da nacional, a gente vai ter encontros semanais para discussões do que cada pasta está atuando. E a Amélia pode falar que a gente quer também fazer mensalmente encontros com os diretores, né, Amélia? Mas isso vem, essa escolha, eu vejo nela a inclusão, a democracia, né? E dá essa noção de pertencimento, né? Quando você traz pessoas só do seu meio, a gente estou na Bahia com ela, claro, é um facilitador, né? Mas com toda essa tecnologia que a gente tem hoje e pelo perfil dela, democrático, inclusivo, né? Eu acho que vem disso. O meu grupo também, que vai trabalhar com as regionais, o grupo UGT, também tem essa filosofia de trazer pessoas de diversos estados para que a gente possa ter as contribuições diversas, né? O nosso país tem uma diversidade incrível e a gente puder entender cada regional, a sua dor, as suas limitações, seu valor, né? O que ela tem de bom que pode trazer para a associação. Mas falando do que você passou para mim... A gente ter esses encontros com frequência com as Isso. equipes das regionais. Exato. Que é uma meta nossa. Essa troca, né? E a distância hoje não é mais um limite, né? A distância não é um limite. A gente pode estar em qualquer lugar, estar com as pessoas, né, virtualmente. Claro que presencialmente tem um sabor, tem um encontro, né? Te ver pessoalmente, que eu só te conheci na pandemia, né? Sim. É assim, uma coisa realmente que é diferente, que tem um sabor, tem um valor diferente, né? Mas não invalida todo esse trabalho de integração que estamos pensando em fazer com as regionais. E com esse trabalho da integração virtual, a Dori citou aqui logo no comecinho da nossa conversa, esse objetivo de trazer conhecimento para as pessoas através da ABDH. Eu imagino que vai ser um facilitador muito grande. Sim, com certeza. A gente pretende construir, a gente está chamando por enquanto da Academia BDH, mas pode ter outro nome, criativos, né? Mas o desejo é a gente construir nesse portal. Aliás, vou te interromper aqui só para dizer, quem está acompanhando o podcast, tiver sugestões de nomes, pode deixar aqui nos comentários. E o nosso desejo é que a gente consiga colocar nesse portal do conhecimento que já está lá no site. A gente conseguiu, na gestão de Beth, Fernanda comandou a transformação do nosso site e o objetivo é que esse site seja um espaço de conhecimento. Então, a gente tem lá o nome Portal do Conhecimento, que foi pensado por Márcio também Oliveira, e ali a gente quer construir um espaço que as pessoas, os associados possam se conectar, será um conteúdo somente para associados, e nesse espaço eles vão se atualizar dos temas pertinentes aos espaços de saúde. Tanto temas técnicos, temas científicos, temas de gestão, de assistenciais também, toda a cadeia que envolve o setor de saúde. E também projetos, porque nós temos muitos associados que são arquitetos e a gente quer também expor os projetos que estão sendo realizados de norte a sul.
E aí, falando assim de muitos associados que são arquitetos, é importante dizer que uma das nossas metas é trazer justamente a multidisciplinaridade para dentro da atuação da BDH. Então, a gente vai, né, vai buscar, a gente acabou de conversar com as regionais, que a gente deseja que trazer para as regionais mais engenheiros, mais médicos, enfermeiros. Então, a gente tem uma enfermeira já no nosso técnico científico agora, e isso é muito importante para a gente, porque uma coisa que eu aprendi, né, na minha vida profissional é que a gente tem que desenvolver uma habilidade maior de ter uma escuta ativa. Uhum. Quanto mais a gente cresce no ambiente, mais anos se passam, eu entendo que cada lugar você tem uma cultura, né? Você tem pessoas diferentes e a gente tem que ouvir mais para ser realmente um agente que coloca no papel, né, o desejo de todos. Então, esse é o nosso dom. O dom do arquiteto, aí falando do arquiteto da saúde, o dom é aquele de como maestro, né, que ouve todos os instrumentos e é capaz de dar harmonia naquele processo. Então, também na BDH, a gente tem que valorizar as pessoas e a diversidade, né? Diversidade de profissões, diversidade de homens e mulheres também, né? E a diversidade também, eu falo também de trazer aí eu vou falar um pouquinho da nossa Bahia, né? Estamos numa Bahia de mais de 80% de pessoas pretas, e isso também tem que se refletir no setor de saúde. Então, a gente também quer, até se você... isso também é uma missão. Acho que a gente incluir as pessoas, né, nos processos. Muito legal, Doris. E você está falando essa questão da inclusão de pessoas. Eu acho que muita gente que pode estar acompanhando a BDH e ver o nome Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, vai pensar, mas desenvolvimento do edifício hospitalar, então é construtor, engenheiro, arquiteto. Mas não, quando a gente pensa no ambiente de saúde, a gente está envolvendo o médico, o enfermeiro, e a opinião dessas pessoas, a ideia que eles têm desse hospital, dessa clínica, é muito importante para o trabalho do arquiteto, do engenheiro e do construtor, né? Assim, a gente fala assim que os espaços são um reflexo dos processos. Só existe um espaço se existe uma necessidade da atividade ali realizada. Isso é como foi construída a RDC 50, que é a nossa legislação principal hoje na saúde. Então, muitas vezes as pessoas abrem a RDC, né, Amélia? A gente dá aula e abre a RDC e pega lá... então, são essas listinhas de ambientes que tem que ter nesse espaço. Não, os ambientes só existem se existem os processos, a necessidade daquele espaço. Uhum. Isso é muito importante a gente entender que, para se construir a ambiência, segundo o Ministério da Saúde, é o encontro de 3 elementos. O espaço físico, né, a arquitetura, a cultura, que é o profissional, né, a pessoa que está indo ali ser atendida, e a assistência. Quando esses 3 elementos se encontram, ali está a ambiência. Então, a ambiência não é um espaço físico, a ambiência não é só assistência, né? A ambiência não sou eu, mas eu, como paciente, tenho que estar incluída nesse processo e tenho uma função de também contribuir para a minha própria saúde. Isso é os 3 P's da saúde, né? O pertencimento do paciente no processo. Então, nesse momento, se a gente, inclusive, ao projetar, não ouvir o engenheiro, o médico, o enfermeiro, e não ouvir também o paciente, que é a pessoa mais importante do processo. Então, a gente está indo nessa evolução, eu acho que na saúde do Brasil, a gente ainda não ouve tanto o paciente quanto a gente deveria ouvir, mas eu vejo já uma evolução grande nesse sentido, né? A Amélia, que trabalha também no hospital, pode compartilhar um pouquinho disso para a gente. E quando você fala assim, o desenvolvimento do edifício, me veio assim, o ambiente, né? Porque não é só o edifício, na verdade, quando a gente pensa em saúde, é a cidade, né? A relação deste ambiente edifício com a cidade, com o entorno, né? As redes de assistência à saúde. Uhum. Então, quando esse nome ABDH, já pensamos em como reestruturar ele para contemplar todo esse conceito, né? Porque eu pensar a saúde não é o edifício, não é tratar a doença, é você promover condições para que aquele indivíduo não adoeça. Eu vou te interromper só para fazer uma pergunta antes que eu me perca disso. Essa mudança no nome ABDH já é um projeto para essa gestão? É um projeto para ser amadurecido, né? É um Royce, né? Temos que citar ele, que é nosso fundador, junto com o Salim. Ele deseja muito essa transformação do nome
E a gente vai amadurecendo, né? As coisas têm seu tempo, têm sua maturidade, mas com certeza na BDH a gente não fala mais somente do edifício de saúde, mas a gente fala sobre os espaços de saúde. E no Ministério da Saúde a gente também fala sobre os pontos de atenção à saúde, que vai muito, muito, muito além dos espaços. Porque a saúde, na pandemia, a gente viu isso, ela pode ser realizada não só numa estrutura de saúde. A gente recebeu vacina num drive-thru, né? Sim. A gente foi testado para Covid num drive-thru. Então, a saúde, ela está muito além. E hoje em dia, também, com a telemedicina, com os dispositivos vestíveis, né? Que a gente pode controlar os nossos batimentos cardíacos, a gente pode ali controlar todos os nossos sinais, né, vitais. Então, com certeza, a saúde, ela está... eu fico brincando, né? Que a gente precisa quebrar as barreiras do hospital e levar a saúde para todos os ambientes, para uma cidade, como a Amélia falou, uma cidade mais saudável, resiliente. E quando a gente alcançar esse momento, a gente vai estar construindo comunidades saudáveis, que promovam bem-estar e qualidade de vida para todos. Amélia, desculpa ter interrompido seu raciocínio sobre esse desenvolvimento do ambiente de saúde. Não, perfeito. Complementando toda essa fala, né, quando a gente lá no início falou da multidisciplinariedade, o enfermeiro, o administrador, vem desse olhar amplo mesmo, né, desse planejamento de rede, desse planejamento da cidade. Então, não é olhar de um profissional, é um olhar colaborativo mesmo para pensar na saúde como um todo. A gente também deseja muito expandir as demais regionais. Hoje a gente tem 16 regionais, a gente quer realmente chegar em todos os estados da federação. Então, aí no seu contato, assim, as pessoas que estão em outros estados, né, que querem se associar, né, entrem em contato conosco, né, porque a gente quer criar representações nos estados que não têm regionais, para que a gente possa realmente fomentar e levar a associação para os demais estados. Aí a gente já deixa, então, um recado aqui para quem está escutando a Doris falar, eu gostaria de ter esse contato com a BDH. No nosso site, o abdh.org.br, tem todas as formas de contato para você encontrar a ABDH, poder se associar ou então se propor a levar uma regional para o seu estado. Doris, agora já que a gente está falando das regionais, então, você já falou que quer expandir essas regionais, consolidar algumas, mas em termos de levar conhecimento, como é que vocês estão pensando em trabalhar com as regionais durante a sua gestão? Acho que a Amélia pode falar melhor, está pensando isso. A ideia da Nacional, né, da equipe da Nacional, é levar eventos, planejar o evento nas regionais. Que às vezes algumas regionais tem umas mais maduras, outras mais iniciantes, e essa expertise que a gente tem de fazer, a ideia é que a gente possa planejar na nacional e levar isso para os locais, né, que a gente deseja ampliar, né, vou falar assim. E fora que fomentar que cada regional também possa construir esses eventos, né, com a troca entre elas. Regionais que são mais atuantes, que já fazem isso com mais facilidade, poderem auxiliar outras regionais que não têm ainda tanta expertise, trabalha, né, em hospital, tem a vivência da saúde, tem muito o que trazer de conhecimento, mas ainda não consegue se estruturar para fazer essa colaboração para o grupo, trazer isso para a BDH. Então, a ideia nossa é juntar 2, 3 regionais, fazer esse trabalho colaborativo entre elas, trocar esse conhecimento, né, essa forma, esse modo de fazer, e a Nacional poder apoiar e até realizar lá na ponta também esses eventos, né? Dentro disso que a Amélia fala, é uma coisa muito, que a gente deseja muito, é aproximar a BDH de outras associações, conselhos de classe e principalmente também dos órgãos governamentais. Então, isso é uma meta nossa, né, de buscar essa aproximação e, inclusive, nas regionais, fazer eventos com esses grupos. A gente já está elaborando um evento para esse ano, que vai estar conectando o CAU, né, o CREA, estamos conectando a prefeitura, né, da cidade e a BDH, e a vigilância sanitária, para falar um pouquinho sobre o processo de aprovação dos edifícios de saúde, como é que se dá isso em cada cidade. Então, a gente pretende levar esse projeto para todas as cidades do Brasil, justamente isso é uma coisa que é uma dor muito grande, né, das pessoas, o processo de aprovação, como se dá,
E quando a gente aproxima os órgãos na própria cidade, esse diálogo facilita muito, até formas de facilitar o processo. Então, quando a gente, a BDH, nesse sentido, vai estar oportunizando o diálogo entre os órgãos e para o usuário do final, né, o gestor, também vai promover uma facilitação. Por quê? Porque ele vai conhecer as pessoas dos órgãos, como é que é o processo, como é que devo aprovar na prefeitura, na vigilância, onde aprovar primeiro, tudo isso é importante. Isso é interessante, que em todo o Brasil é diferente, né? A gente tem estados que tem uma sequência central, que você entra, por exemplo, Brasília, você entra, dá entrada na prefeitura e o processo segue numa linha única. Já outros estados, como na Bahia, você pode dar entrada em todos os órgãos separadamente. Então, isso é muito interessante, essa discussão, até para a gente aprender no Brasil que podem existir outras formas de fazer. Né? Eu acho que quando a gente dialoga, é o maior benefício que a gente tem, né? Aprender para fazer melhor. Eu digo, se a gente faz da mesma forma sempre, a gente não cresce. O nosso trabalho é um trabalho, eu digo assim, um projeto complexo, né? A gente trabalha com estruturas complexas. E para você trabalhar com estruturas complexas, você tem que buscar soluções criativas. E a criatividade é a resolução de problemas. A gente às vezes pensa que a criatividade está, às vezes, voltada só para o arquiteto, né? Que é a cor, que é a luz, que é uma solução interessante, é um traço, Não, mas a criatividade é a resolução de problemas. Então, na verdade, muitas vezes a gente para, quando a gente está resolvendo um problema, na primeira solução. E pronto, encontrei a solução, ok, vou ali para frente. Mas quando a gente busca uma segunda solução, uma segunda resposta certa, a gente encontra a terceira resposta certa ou a quarta resposta certa para aquele problema, a gente começou a ser criativo e, acima de tudo, a gente começou a ser inovador. A inovação surge na segunda, na terceira e na quarta resposta certa para aquele problema. Você está falando essa questão da inovação, da resposta certa. Eu estou lembrando da questão da revisão da RDC 50, que está precisando de uma renovação, e a BDH está participando, inclusive, contribuindo com, não sei se eu posso chamar de ideias, sugestões, mas enfim, para essa revisão, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, e sobre como isso deve seguir durante a sua gestão. Acho que isso é um anseio, né, de todo o Brasil, que a gente, não que a norma mude, porque ela é muito bem estruturada. A IDC ela tem uma metodologia muito inteligente, inclusive quem coordenou a RDC foram pessoas da BDH, que é Flávio Bicalho e Regina Barcelos. Então, quando ela foi construída com uma metodologia baseado em pré-dimensionamento, né? Então, eu digo assim, não existem espaços pré-dimensionados, eles existem padrão, não existe espaço padrão. Existem espaços que surgem das atividades que ali são realizadas. Isso que a gente tem falando aqui agora. Então, a proposta que a gente deseja e que foi feito também já nessa primeira revisão que saiu, é que seja feita apenas uma atualização, né, e um novo formato de apresentação, mas não que mude completamente a metodologia da norma. A gente tem conversado, né, com o pessoal da Anvisa, houveram muitas sugestões, mais de 300, né, que se fala, então eles estão aí nesse momento agora revendo as sugestões para poder viabilizar a norma, né? Mas nós queremos muito participativamente, isso é também uma meta do nosso trabalho, se aproximar da Anvisa, se aproximar do Ministério da Saúde, e por isso que o nosso congresso também vai acontecer, né? A gente pode dizer, na regional, lá em Brasília, né? Então, quer dizer, já estamos revelando aqui onde vai ser o próximo Congresso 2026. Exatamente. Vai ser em Brasília. E aí eu te faço uma outra pergunta. A presidente nacional também fica envolvida com o Congresso junto com a presidente ou o presidente do Congresso. Você já realizou um congresso, sabe o trabalho que dá, sabe o quanto é difícil, mas prazeroso ao mesmo tempo, né? Como é que você está pensando em atuar na realização, em colaborar com a realização desse congresso em Brasília? Eu vou falar e depois passo a bola para a Amélia, assim, porque realmente você falou a palavra colaborar. Isso eu acho que vai ser uma característica da gente, né, Amélia? A gente trabalha muito em colaboração, incluindo todos no processo, e eu acho que vai ser uma construção coletiva. O Congresso vai ser, com certeza, a gente pretende começar desde já, e vai ser uma construção de todos nós. A experiência que a gente tem lá do Congresso é que precisa de braços, né? A gente precisa de pessoas.
E isso, na época, Doris começou, vamos fazer, e o grupo foi ampliando, ampliando, e foi de tal forma tão positivo para nós na Bahia que formamos amigos, né? Esse grupo que atuou na realização do congresso foi a regional que ficou fortalecida depois do evento, né? Então, eu acredito que essa expertise nossa vai ajudar bastante também a construção desse congresso em Brasília, né? Que é uma regional também que ainda, na verdade, era muito forte com a Flávio Bicalho, né? A Regina Barcelos, né? E esse pessoal foi aposentando, né? Foi ficando mais de lado um pouquinho. Agora tem um pessoal mais jovem na regional. E eu acho que isso aí é uma coisa que com certeza vai se acontecer por lá. Amadurecimento, crescer, fortalecer a regional, né, em Brasília. O acontecimento de um congresso marca e consolida muito a regional. Foi assim em Pernambuco também, né? A experiência de Pernambuco com o congresso também foi muito positiva. E falando de congresso, em conhecimento, que você estava falando na fala anterior, a BDH também tem essa construção, não só na RDC 50, como no manual de prevenção de incêndio, né, junto com as associações. Tem livros, então uma coisa que eu ficava assim fascinada era de vir para o congresso e conhecer os autores dos livros que eu estudava. Então são publicações de pessoas que trabalham na área, que estão aqui com a gente. Até hoje a gente vai ali no standzinho, né, dos livros e vê pessoas que estão aqui, vão autografar. Então esse conhecimento que a BDH tenta materializar, né? Antes tinha muito pouco, você queria estudar, nem tinha onde você procurar um assunto, uma unidade hospitalar diferente que você vai projetar. Então, essa construção do conhecimento que a BDH perseguiu ao longo dos anos, com seus próprios associados, os próprios profissionais que trabalham nela, grande parte são os que mais atuam hoje no mercado, né? E essa tem sido uma construção também não só de produzir material, conhecimento, como essa parceria com os órgãos reguladores, como a Vigilância Sanitária para a construção da norma, a área de ar-condicionado também tem sido, desde a pandemia, uma construção, uma parceria muito próxima que a BDH está tendo. Então, esse eu entendo que é o papel de trazer o conhecimento, né? O olhar da associação para o ambiente de saúde, junto com esses outros órgãos também que fazem acontecer o regramento, né, a forma como tudo vai acontecer lá dentro. Agora, uma outra pergunta para vocês. Viram que tem várias curiosidades sobre a nova gestão, né? A BDH sempre teve um propósito de um trabalho que fosse feito entre a gestão do presidente atual, junto com o presidente passado, passando um pouco daquilo que ele aprendeu, e o presidente futuro já se integrando e aprendendo um pouco do processo para a sua gestão. Doris, eu sei que já estava muito envolvida, já estava acompanhando a gestão da Ana Paula, mas eu queria saber se já tem o nome do próximo presidente e como é que vocês pretendem trabalhar em conjunto, seguindo aí essa presidente passado, presente e futuro. Eu acho que isso é muito bacana na BDH, você já ter essa visão de sequência, porque você vai ouvindo, acho que, mais uma vez, falar de ouvir, né? Vai ouvindo o que as pessoas desejam. Eu fiz questão de ligar para todas as pessoas do conselho, né? Os ex-presidentes, e perguntar para eles o que eles sonham pela BDH, o que não fizeram, o que gostariam de realizar. E isso foi muito interessante, quando eu fui ouvido um a um, que todos pensam muito parecido. Né? O desejo é muito parecido. E a gente fez questão de trazer também Beth, né, para a nossa gestão, Márcio, Flávio, né, alguns ex-presidentes, para que possam também colocar em prática o sonho deles. Porque tenho certeza, né, que isso é uma palavra que está sempre entre nós, né? Sonhar. Porque se a gente não sonha, né, a gente tudo fica mais duro, né? Então eu acho que a gente tem que trazer também leveza. Quando a Amélia fala sempre de amizade, tudo isso é muito importante. Então, com certeza, o trabalho vai ser feito, né, com a presença de Ana Paula, né, que tá querendo tirar umas férias, mas a gente já falou para ela que ela vai ser a nossa captadora, né? Que ela tem uma altíssima capacidade ali de captação de recursos. Isso é importantíssimo, porque a gente só realiza o trabalho, né, enfim, com financiamento, né, com patrocínio. Os nossos associados de pessoa jurídica são importantíssimos. Eles hoje não trazem só
o dinheiro para a BDH, eles trazem conhecimento, né? E a gente foi uma construção, que a gente foi falando assim, olha, eu quero uma palestra técnica sua, né? Traga o seu produto agregado a um conhecimento, né? Então, isso foi muito interessante, esse amadurecimento também da relação com os associados pessoas jurídicas, né? Uhum. E também, com certeza, com o Valmor, a gente já trabalhou com o Valmor, né, na gestão de Emerson, que é essa questão da inovação também, muito do que a gente fala de inovação veio também com o Valmor e Emerson. Emerson também está com a gente na gestão, também na pasta de Amélia, que é trazendo a inovação para as regionais. E o objetivo é esse, né? Conectar as pessoas para que elas possam também deixar a sua marquinha no trabalho da BDH. Agora você contou para a gente sobre o trabalho, comentou sobre a Ana Paula, presidente passada, mas a gente quer saber quem vai ser o presidente que vem depois de Doris Vilas Boas. Isso, Valmor, isso que eu falei. Valmor, então, eu tinha entendido aí que ele contribuiria dentro da sua gestão. Não. Então, Valmor Brambila Isso. será o próximo presidente da BDH. Mas antes disso, tem o trabalho da Doris. A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, Doris. Mas antes, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Doris e sobre o que a Doris está prospectando para esse momento. Você já disse para a gente no começo da conversa como você recebeu essa posição de presidente. Agora eu gostaria que você falasse sobre você e sobre planos para o futuro na BDH. Quem é a Doris e quem é a Doris presidente da BDH? Então, sou arquiteta, especialista em sistemas de saúde pela Universidade Federal da Bahia, o nosso professor Antônio Pedro de Carvalho, meu coordenador, quem me convidou, né, para estar na BDH. E tem um escritório de arquitetura, né, que chama Conexão Projetos, que trabalha com projetos não só de hospitais, mas também de redes de atenção à saúde, com dimensionamento de rede, de infraestrutura em saúde. Trabalhamos também com muita consultoria, né, parte de legalização de projetos. Eu sou professora, né, de algumas faculdades, né, e de algumas especializações. E, para mim, ser professora é um prazer também. Fiquei muito feliz aqui nesse congresso de encontrar muitos alunos, que agora no online a gente tem lá 50 alunos, 50 carinhas, e quando a gente chega aqui e vê as pessoas é muito bom. Então, assim, me sinto muito feliz nessa posição, né, de levar o conhecimento para outras pessoas. Eu acho que isso também é uma coisa que tem muito a ver com a minha missão, né, de compartilhar. E quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais. Então, sou uma pessoa também que vou estar sempre querendo pessoas boas do meu lado, né? Então, assim, sempre estou puxando a Amélia, puxando as pessoas, porque eu acho que a gente vai muito mais longe quando a gente está com um grupo de todos, né? Sou mãe de 2, né? Dante e Laura, casada com Adriano, que é meu parceiro de vida desde que eu tenho 16 anos de idade, namorei 10 anos e tenho mais de 20 de casada, né? E é uma coisa muito interessante, porque na vida a gente se conheceu num grupo de jovens que fazíamos trabalho voluntário. Então, eu acho que o nosso DNA tem muito disso. O meu filho, hoje com 15 anos, é o líder do voluntariado no colégio dele. Então, isso é natural, né, na minha vida. A gente saber que quando a gente compartilha, a gente dá um pouco do nosso tempo, a gente ganha muito mais. Então, acho que isso retrata um pouquinho do que eu sou. Amélia, eu também queria que você falasse um pouco de você, já que está numa função tão importante dentro da gestão da Doris, e mais do que isso, que você representasse todos os vice-presidentes da BDH, falando sobre o que vocês prospectam agora para essa gestão. Por todos, assim, eu falaria que a gente tem um guia inspirador, né? Que é Doris, essa pessoa que traz toda essa leveza, esse propósito e que nos inspira a sermos pessoas melhores, né? E querer o melhor para as pessoas e para todos, né? Então eu vejo nos vice-presidentes cada um dele com esse perfilzinho mesmo, assim, que é peculiar, que entrosa e que é aquilo que nos afina, né? E que nos faz mover num mesmo propósito. Esse trabalho da BDH é voluntário, né? A gente não tem remuneração. Nosso retorno é essa gratidão, essa retribuição mesmo, como eu falei no início, né? A questão das relações que a gente constrói, as pessoas que a gente leva para a vida, né? Dali surgem oportunidades de trabalho, às vezes, novas amizades, às vezes só amizade mesmo, conhecimento.
estar com os nossos mestres. Então, existe uma gratidão mesmo, assim, um sentimento mesmo. Eu trabalho numa instituição que é filantrópica, né? Então, falando um pouco de mim, eu me vejo assim em várias ações que acabam indo para o mesmo fim, que é não ter assim essa questão do financeiro como primeiro propósito, dessa coisa mercadológica, né? Então, me sinto muito integrada na instituição que eu trabalho hoje, que é a instituição filantrópica. Eu sou funcionária lá, tenho um escritório de arquitetura, faço projetos também, mas me é muito gratificante trabalhar numa instituição que tem essa filosofia de cuidar do outro, né? É uma instituição que é 100% SUS, Uhum. é filantrópica, não visa o lucro, mas sempre fazemos o melhor, o que tem de melhor qualidade. E assim é a BDH, né? Eu não sou empregada da BDH, a gente faz esse trabalho porque quer, mas é uma filosofia parecida no propósito, né? De melhorar a sociedade, as pessoas, o ambiente de trabalho, e isso me motiva. Eu fico muito feliz e me sinto bem com isso, né? Doris Vilas Boas, Amélia Zal, muito obrigada pela participação nesse bate-papo, nesse podcast. Obrigada a você que ficou com a gente até agora acompanhando o podcast. Você pode seguir a BDH nas redes sociais e também se tornar um associado através do nosso site, que é o abdh.org.br. E até a próxima!